Olá pessoal, saudações tricolores. Boa tarde para todo mundo, bom final de semana. Vocês veem que eu tô desde... Teve uns 6 dias que eu não gravo nada. Meu último vídeo foi 6 dias. É que eu ia gravar depois do jogo contra o Bahia. Mas aí pensei melhor. Eu estava realmente pensando em terminar com o canal. Aí coloquei isso no Twitter. E também coloquei que eu devia, como eu realmente diminuir em 80%, 70% minha participação em comentários sobre o Fluminense no Twitter. E realmente eu ia terminar o canal, o Leiteria do Castilho, e acabar, ou pelo menos ia existir assim. Ia existir se saísse alguma coisa sobre o estádio, eu iria falar. Mais nada. Porque nós não somos um canal com 100 mil assinantes, inscritos. Somos um canal com quase 8 mil inscritos, faltam 100. E meu canal não tem também monetização, quer dizer, não ia perder nada. Aliás, eu ia ganhar, de não ficar intoxicado com o Fluminense. O Fluminense nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, está intoxicando, está tóxico. É uma coisa ruim falar do Fluminense, muito ruim. E agora com a chegada da SAF vai ficar pior ainda. Uma SAF que não vai dar certo. Aí ele fala assim, pô, você não é tricolor? Eu sou tricolor sim. Só que eu olho com olhos de gente. Eu não sou aquele tricolor que quer ganhar campeonato todo ano, eu quero. Se você é torcedor de um time, você quer que seu time vença todo ano, tudo. Agora, eu já falei isso algumas vezes, eu não sou tricolor só por causa do futebol. Eu não sou tricolor só por causa do basquete, só por causa da natação. Eu sou tricolor por causa do Fluminense instituição. Que é uma coisa muito maior que o futebol, que os esportes que ele pratica, que o social que ele tem. É por isso que nós somos a história. Nós somos a história do esporte no Brasil. E fica muito difícil de conversar com um monte de garoto novo. Quando eu falo garoto novo, são homens de até 30 anos de idade. 35 no máximo, estourando 35. Que deitam uma falação sobre o Fluminense e não se interessam em saber o que é o Fluminense, o que o Fluminense já passou. Isso eu não vou nem colocar aqueles comentários daqueles bobos que normalmente nem o rosto colocam num avatar. Colocam a fotografia do Bart Simpson, do Cartolinha, de um guerreiro tricolor, do Rivelino, do Félix. Pô. Então isso aí, nem isso. São capazes de não são capazes de botar o próprio rosto ou botar o nome. Tá certo, o cara falou um monte de janeiro, ele pode ser processado, mas normalmente esses escrevem muitas bobagens. Por exemplo, hoje já li 3 twitters e coloca assim: para mim para iniciar a Vale temos que ter esses aqui no time: Luiz Henrique, João Pedro. Aí vê o nível, pô. Por mais que esteja brincando, vê o nível. Só que não está brincando. Acredita nisso. João Pedro custou, agora em julho, para o Chelsea, mais de 400 milhões de reais. Luiz Henrique, se for para sair do Zenit, não sai por menos do que 30 milhões de euros. 30 milhões de euros é mais do que a SAF vai colocar por ano no Fluminense. Aí você lê essas coisas. Aí fala assim, pô, isso me intoxica, porque dá vontade de falar assim, porra, cara, tá falando sério ou tá brincando? Não tá brincando, tudo bem. Você tá falando sério, você tá com problemas cognitivos sérios. Então eu agora vou falar coisas do Fluminense, que eu vou fazer 2 vídeos, estourando 3 vídeos por semana, em consideração aos amigos no Twitter, e aqui no próprio Leiteria, porque eu não falei isso pra ninguém do Leiteria. Que eu vou continuar em nome de vocês, pelo respeito pelo prazer que vocês me dão de conversar comigo, de se inscreverem no canal quem está inscrito, de conversar, de fazer parte do Zap do Leiteria, e meus amigos do Twitter que me consideram um sujeito equilibrado. Então vai existir. E para terminar esse vídeo, não vão ser vídeos curtos, porque eu sou prolixo pra caramba. Para falar que vovô viu a uva, eu começo a história quando o vovô nasceu, até a hora que ele resolveu sair para ver a uva, ainda assim ele demora uns 10 minutos para chegar e ver a uva. Esse sou eu. Mas eu vou falar só 2 coisas rápidas agora. Uma sobre o jogo, que eu não falei nada.
A imagem ficou ruim agora. Bom, voltou. O jogo de quinta-feira foi uma coisa ridícula, quinta não, quarta, ridícula e lamentável. E mostrou um treinador que nós já conhecemos desde 2007. Quem foi ao Maracanã em 2008 ver aquela final da Libertadores, onde a gente foi garfado pra caramba, a gente teve com a faca, o queijo e o garfo na mão para ganhar o jogo. E o Renato pediu para ter calma, tocar a bola, porque ele estava pensando em ir para os pênaltis, só pode. E nós entramos. Já deu alguns exemplos esse ano da mesma coisa. Mas o exemplo maior que ele deu de se acovardar foi quarta-feira. O Fluminense jogou 2 vezes com o Bahia em menos de um mês. Ou em 30 dias, menos que isso. Nos 2 jogos o Fluminense foi superior. No primeiro, jogando com um time mais ou menos misto, nós demos um vareio no Bahia e levamos um gol no final, naquelas bobeiras que a gente costuma dar sempre no final. E agora, na quarta-feira, passada, nós jogamos muito melhor que o Bahia. Para variar, fomos roubados. Eu não vou falar do Paulo César Oliveira, porque isso aí é um camarada que nunca foi honesto conosco, como juiz e como comentarista. Ele só é a nosso favor como comentarista se a gente for ganhar de algum time que ele detesta mais do que o Fluminense. Fora disso, tudo, o cara pode segurar a bola, encaixar a bola, que para ele não é nada. É só a gente lembrar do Verratti, aquele gol do Vasco ano passado. Ele ficou em cima do muro, não tenho certeza se a bola bateu. Mostra o caráter desse sujeito. Mas apesar disso, tem aquele lançamento do Thiago Silva que ele está caído, ele reclama, a bola vem para ele, ele já consegue chutar, o cara tira em cima da linha. E tem o pênalti que foi marcado e foi retirado. Aquele ali é o único que eu acho que foi razoável, porque o cara estava com a mão colada no corpo. Se fosse contra a gente estaria reclamando até agora desse troço. Então, e a arbitragem do Klaus, ele deu o gol. A outra ele podia ter marcado, pelo menos chamado VAR. Foi pênalti isso, com relação ao Martinelli. E levamos um gol que a bola ia para fora. O cara limpou o Guga, chutou a bola, não ia pouco para fora, a bola ia passar mais de 1 metro da trave. Bateu no Guga e matou o Fábio. Um jogo que o Fábio não fez defesa. E também no lance do gol, eu acho que na entrevista do Renato foi a única coisa razoável que ele falou. Porque aquela falta ali, se é o Davidson, que é um cara que eu detesto, doido, o Davidson ia botar a bola, ficar com a bola na mão, brigando com o cara para não dar a bola para ele, enquanto isso o time se armava. O Soteldo me pega a bola, em vez de ficar segurando a bola, dá um biquinho para longe. Pô, então dava um chute bem para longe, não um biquinho, porra. Segurava a bola, ficava em frente da bola, esperando o time se armar. Nem cartão amarelo ele ia ganhar. Então, aí depois tem o Cano. O Cano, eu acho que é o Cano que está perto, também podia ter corrido para segurar e não deixar bater. E o Thiago Silva e o Freitas voltaram trotando. Porque quem passa correndo na volta é Bernal, Thiago Silva e Freitas. O Bernal para, porque ele não ia ficar lá na defesa, ele ia ficar, o cara vai bater falta, vai bater para onde? Tem que me colocar. Se colocou ao lado do Hércules, se não me engano, ficou ali ao lado do Hércules. E o Thiago Silva está trotando. O René veio andando. Então o cara fez um gol cagado. O Bahia ganhou com um gol cagado. Essa é a realidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Renato mostrou o quão covarde ele é. Quando o Bahia estava sendo vaiado no final dos 30 minutos, 33 minutos em diante, o Bahia começou a ser vaiado pela torcida. O Fluminense estava mandando o jogo. Aí chega o segundo tempo, o Rogério Ceni me tira o armador deles, o craque do time deles, que é o Everton Ribeiro. Porra, nessa hora, se o Renato tem um mínimo de coragem, ou um lampejo de coragem, era para ele ter colocado o Lúcio ou o Ganso. Claro, porra. Porque você jogar com 3 volantes é muito bom num jogo, outro jogo, mas sempre não. Você não pode abrir mão de um volante de... Você não pode abrir mão de um primeiro volante, você não pode abrir mão de um meio de criação. Você não pode só ter segundos volantes no time. É até melhor ter segundos volantes no time marcando do que não ter um meio de ligação. E o time manco. Aí se entra ali na hora o Lúcio jogou
40 minutos, não 40 não, um tempo e mais 20 minutos lá contra o Bragantino, foi o melhor jogador do Fluminense. E jogou aqueles 20 minutos contra o América de Cali, lá, contra o América de Cali. Foi isso que o Lúcio jogou. Jogou bem, fez um gol que poucos fariam. Não queria dar um canhão, ele só escorou a bola para dentro do gol. Quer dizer, era para ele entrar, ou então o Ganso, mas o Ganso e o Renato tem que falar a verdade, eles não estão se dando. O Ganso não faz parte dos planos do Renato, então era para ter enfiado o Lúcio. Para tentar ganhar o jogo. Não, pior do que isso, ele começou a recuar o time. Tomamos. Se o Fluminense tiver vontade de ganhar, e se o Renato Gaúcho tiver coragem, ou pelo menos deixar de ser calhorda, e armar o time com volantes e com meio de criação, o Fluminense atropela esse Bahia, que é uma porcaria de time. Quando eu falo isso desde 2022, só pegar os vídeos de 2022 para cá, eu falo dezenas de vezes por ano. O Campeonato Brasileiro hoje é um campeonato de nível técnico muito baixo. Você viu o Flamengo, falando do Flamengo, o Flamengo trouxe um monte de baranga, que os caras lá já estão acabados. Não são titulares, não são nada, os caras estão para carregar, jogam pra caramba. É isso. Nosso campeonato é de baixo nível técnico. O Fluminense, isso pode acontecer, tá? O Fluminense ganha 6 jogos seguidos, faz 18 pontos. O Fluminense vai estar no G4 brigando, se não sei quanto perder mais um, a gente pode ganhar, vai brigar pelo título. Isso acontece, por quê? Porque o Fluminense é espetacular? Não. Porque o campeonato tem um nível técnico baixíssimo, incluindo Palmeiras, incluindo Flamengo. É um nível técnico baixo. O Flamengo foi jogar o Flamengo, que é o time que mais gastou, foi jogar lá na Europa, vai brigar com o Wolverhampton, que estava perdendo hoje de manhã, não sei se perdeu. Que é um time fraco, fraquíssimo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa eu vou falar, então eu já falei tudo que eu tinha que falar. Renato Gaúcho é covarde. Toda a torcida vê isso. A torcida só não vai porque as torcidas, as TOs, estão compradas pelo Pavão. Como tem youtuber comprado pelo Pavão, e tem alguns youtubers que ficam em cima do muro porque não podem ficar mal por causa de entrevista, essas coisas. A gente sabe quem são. Agora vamos falar da SAF rápido. Falei demais, já falei demais, porra. A SAF vai dar certo? Para mim não vai. Mas isso eu não vou discutir agora. Os próximos vídeos eu vou falar só de SAF. Vai ter o jogo do Santos amanhã, não sei como é que vai ser. Mas depois vai ficar a data FIFA, eu vou ficar falando de SAF. Vou analisar as 4 SAFs brasileiras de times grandes para mostrar que elas não dão certo. É impossível dar certo. Se a gente tivesse, e eu sempre falei isso aqui no canal, eu sou contra a SAF, mas sou a favor de um investidor. Controle total na mão do clube. E os sócios, pelo menos fazendo uma mudança no estatuto. O cara vai ser presidente? Vai. Cadê sua declaração de renda? Está aqui. Quando sair, cadê sua declaração de renda? Está aqui. Porque tem muita gente se locupletando do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Não estou falando que pode estar agora não, pode ter se locupletado do Corinthians, do Santos, do Cruzeiro, Palmeiras. Muitos se locupletaram, e alguns continuam se locupletando a olhos vistos, olhos nus. Dá para ver e fala assim, porra. E quando eu falo que o clube está tóxico, é porque a gente fica sabendo de algumas informações quentes. E a gente não pode falar nada, senão toma um processo nas costas violento. Mas é coisa assim, é merda pura, sabe? É um esgoto in natura, assim, tá tratado. Então é apavorante, você fala assim, pô, eu sou tricolor, o Fluminense não tem que ser campeão e acabar com o clube, não, mas é isso que vai acontecer. Isso está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo a gente vai fazer uma análise só do Botafogo, vou pegar tudo que se tem para falar do Botafogo aqui e fora do Brasil para mostrar. Com relação ao Atlético e Cruzeiro é fácil, porque são recentes, foram SAFs recentes, cujos donos têm dinheiro para burro, e eram conselheiros do Cruzeiro e do Atlético. Então, esses caras são atleticanos, porque os nossos milionários não tem nenhum que seja conselheiro, nenhum é sócio. Mas isso é papo para depois. Agora surgiu só que serão investidos 6 bilhões no Fluminense. Pô, o número é legal pra caramba. Se entrar, sabe, falar assim, olha, vamos colocar 6 bilhões no Fluminense em 5 anos. Pô, eu vou falar assim, pô, eu sou a favor. Vou falar, eu sou a favor. Mas é impossível. 6 bilhões, para quem vai dar só 150 milhões
em 3 anos, quer dizer, vai dar 550 milhões em 3 anos para ter 50% mais de ter 60% do futebol do Fluminense, levando os ativos todos, levando o CT, levando toda a parte edificada de Xerém, é uma coisa muito pequena. Como é que você vai arranjar 600 bilhões? Ninguém falou ainda, ninguém deu. Então eu acho bobagem a gente discutir agora, porque tem uns que já estão escalando o time. Teve um camarada no Twitter que escalou um time. Só ficava o Thiago Silva. Tô falando sério. Só ficava o Thiago Silva. E entre parece que poderia ficar um ou outro, o Martinelli e o Serna. Só. Aí tu vai ver quanto é que vai custar isso aqui. Vai custar 550 milhões só para o direito federativo por empréstimo. Quer dizer, sem conta esse tipo de gente. Então eu acho melhor a gente aguardar como é que serão esses 600 bilhões, 6 bilhões, sei não, 6 bilhões, porque falando de maneira sincera e honesta, eu se fosse dono do dinheiro, essas coisas todas, 6 bilhões você pode arranjar? Pode. Em quantos anos? 10. 6 bilhões o Fluminense sem ser SAF consegue. Existe um problema sério de SAF e de clube associativo. Eu já falei várias vezes que eu separaria o futebol do clube. Eu continuaria sendo dono. Só que eu arranjaria um investidor. Mas isso a gente vai dissecar a partir de agora. Mas 6 bilhões em 10 anos, você vai só pagar a dívida. Porque o que me preocupa na SAF é uma coisa simples. O cara pagar 550 milhões, tudo bem. Mas tem a dívida para pagar. Aí a gente pode pegar um exemplo agora do Botafogo. O Botafogo tem vou colocar o vídeo agora aqui. Eu não pedi licença a ele. Eu não pedi licença ao Jorge Nicola. Mas eu vou colocar o vídeo assim mesmo e vou mandar um zap para ele. Dizendo que eu coloquei. Vou colocar por escrito aqui agora o vídeo dele. Ah, vamos dar uma olhada primeiro. Viram? O Jorge dá muita barrigada, como eles falam no jornalismo. Mas nessa aí, eu já ouvi isso de várias fontes, eu venho falando isso desde sempre. Eu só quero me ater a uma coisa que ele falou e que ele concordou. Você fala que o Botafogo está devendo quase 2 bilhões de reais. Aí a torcida do Botafogo fala assim, mas a gente tem 1,2 bilhão para receber. Ele fala, é verdade. Sendo que desse 1 bi, quase 1 bi, desse 1,2 bilhão que ele tem para receber, quase 1 bi, 900 e cacetada milhões, é o que a Eagle deve. Por quê? Porque quando a Eagle comprou o Botafogo, o futebol do Botafogo, em 90%, e é só ver isso aí, vai nos jornais, dá uma pesquisada no Google, vocês vão ver, já fiz isso. Vai ter o Lance, vai ter o Globo, vai ter todos eles falando. Falam a mesma coisa, porque é como se tivesse sido um release. O John Texton fez uma previsão de gastar 450 milhões em 3 anos. 450. E assumir a dívida do Botafogo para pagar a dívida de 900 milhões. Ele está pagando com muita dificuldade. Ele não reduziu a dívida, né? reduzir para 900 milhões. Continua, pagou uns 40, 50 milhões, está devendo 900. Então quando o pessoal do Botafogo fala, temos que receber um 900, é isso aí que ele comprou. Só que agora ele já cresceu a dívida em mais 900. Esse é o detalhe. E tem, como o Coisa falou, o Jorge Nicola falou, tem uma dívidazinha de quase 900 milhões de compra de jogador. Ele compra direto. E para pagar, de pagamento do jogador que ele contratou. E desses 900 milhões, 600 e poucos milhões é para o próximo ano, em 12 meses. Ou seja, o Botafogo está caminhando numa corda bamba e está ficando sem aquela varona para se equilibrar. Quando tirar aquela corda dele, caiu. Isso vai acontecer, é inevitável. O Fluminense está indo pelo mesmo caminho, cara. O Atlético já deu esse recado. O Cruzeiro, o Pedrinho BH já deu esse recado. Dá prejuízo. Mas é isso que eu vou tentar mostrar com números reais, para vocês fazerem conta de somar e dividir. Que não tem condição, porque o investidor, dono de SAF, ele visa lucro. Bem diferente do Pedrinho BH e da família Menin. Bem diferente. Agora, no caso do Fluminense, os caras visam lucro.
E eu acho muito difícil o Fluminense ter lucro nos próximos 5 anos de maneira que rentabilize o investimento desses caras. O que vai acontecer é que esses caras vão pegar dinheiro do próprio Fluminense para colocar na SAF. Isso vai acontecer. Mas a gente fala depois. Então, meus amigos, eu estou aqui hoje por conta de vocês, em consideração a vocês. E vamos ver se amanhã o Fluminense, se o Renato tem culhão para escalar um time que tem que ser escalado. Para jogar contra um time que está na zona de rebaixamento praticamente, não vem jogando nada. O Neymar, se jogar, vai estar meia boca porque ele se machucou pesado naquele último jogo. Vamos ver. Falou? Saudações tricolores, bom final de sábado, bom domingo.